Fala pessoal, vamos começar mais um videocast do Sebrae São Paulo, dessa vez focado no comércio eletrônico. Se você que está assistindo a gente agora tem um pequeno negócio e não está no ambiente digital, esse videocast é para você, porque vocês vão encontrar diversas soluções para o seu negócio. E se você já tem seu site, já tem suas redes sociais, mas ainda não está vendendo legal, também esse videocast é para você. Então hoje, nesse nosso especial, trouxemos dois especialistas para conversar com vocês. O Lucas Lopan, da Yamp, e o Luiz Felipe Navarro, nosso consultor de negócios, especialista em marketing do Sebrae São Paulo. Então os dois estão aqui comigo, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou pedir para você, Lucas, começar se apresentando, por favor. Olá pessoal, obrigado pelo convite, eu sou o Lucas, eu sou conhecido também como Lopan, sou head de parcerias na Yamp, uma plataforma de e-commerce brasileira. E estou aqui para contribuir e gerar alguns insights aí positivos para quem está interessado em se desenvolver no comércio eletrônico ou iniciar essa jornada. Muito bom. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Felipe, por favor. Rogério, Lopan, um prazer estar com vocês aqui, né? Falando um pouquinho mais sobre um segmento aí e uma atuação tão importante para o nosso país, né? Para o nosso estado de São Paulo. Eu sou Luiz Felipe Scarante Navarro, estou aí há 10 anos no Sebrae São Paulo. Processo de transição aí entre o escritório de Araraquara para agora Ribeirão Preto, mas um privilégio enorme poder conversar com vocês um pouquinho sobre esse cenário tão encantador que é o comércio eletrônico, com um grande parceiro nosso aí que nós estamos trabalhando aí há bastante tempo já. Está saindo do calor para o muito calor. Para o muito calor, exatamente. É mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. E já que o papo é comércio eletrônico, a gente trouxe uns dados aqui que seria muito legal para vocês entenderem o cenário do comércio eletrônico no Brasil hoje, tá? Deem uma olhada aqui. A gente trouxe uma pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, né, a ABCOM. E a gente vê aí que o faturamento subiu muito, subiu de 69,8 bilhões em 2018 para 185,7 bilhões agora em 2023. Então a gente tem aí um crescimento de 166% nesse período, né, de 5 anos. O número de compradores online também subiu bastante, subiu de 64 milhões para 87,8 também no mesmo período, tá, galera? O número de pedidos também cresceu muito, né? Subiu de 160 milhões mais ou menos para 395 milhões. E por fim o ticket médio, que interessa bastante para vocês também, subiu também de 435 para 470 reais aí nesse período, né? E a Abicom nesse processo aqui, nessa pesquisa, eles trouxeram também uma previsão de crescimento para daqui mais 4 anos, até 2027, tá? Então se vocês forem dar uma olhada, a gente está em 24, né? 25, 26, 27. 3 anos, gente. A matemática aqui está ótima. Então, faturamento, né? A previsão é que suba para 277 bilhões até 2028. 4 anos mesmo, até 2028. Cara, a gente está falando aí de um crescimento de quase 50%. Uma expectativa, né? E é claro, quando a gente fala de expectativa, muitas vezes a gente pensa assim, a pesquisa está jogando lá. Não, gente, se vocês peguem esses dados, até vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na descrição o link da pesquisa, tá? Então, quando vocês estiverem assistindo aqui, vocês vão acompanhar a pesquisa com a gente. Vocês vão ver que realmente, ano a ano, em números absolutos, já foi crescendo. Então, essa expectativa aqui, se vacilar, ela até está muito conservadora. A chance de crescer mais é muito grande. Então, o faturamento pode chegar aí a quase 300 bilhões até 2028, né? O número de compradores também crescendo bastante, o número de pedidos e o ticket médio pode chegar até R$ 572 reais em média aí até 2028. Então, eu queria que vocês conversassem um pouquinho com a gente, trazendo esse cenário, né? A gente está vendo aí números muito importantes e como que quem está assistindo a gente agora pode se aproveitar desse boom do comércio eletrônico, né? Principalmente. Por favor, Lucas. Existem muitas oportunidades, né? Existe oportunidade para quem já produz e quer vender na internet, né? Seja para o Brasil todo ou de forma regional. Existe oportunidade para quem revende produtos. Por exemplo, em Bitinga, na cidade onde eu moro, é um polo industrial que tem muitos pequenos revendedores que compram de grandes indústrias para revender em marketplaces ou até mesmo nos próprios sites. E também existe oportunidade até para quem não tem estoque, né? Então, eu vou falar um pouco melhor sobre isso também. Mas existem muitas oportunidades. Você falou um pouco dos números e realmente eles são animadores. Mas ainda existe uma margem de crescimento para os outros anos ainda maior, né? Se a gente comparar o mercado nacional
com outros mercados, existe uma margem enorme de crescimento. O Brasil movimentou no último ano aproximadamente 60 bilhões de dólares só no comércio eletrônico, enquanto a China movimentou próximo de 3 trilhões de dólares. Então, imagine a diferença que existe e o quanto que a gente pode crescer. É claro que não é simples, né? Depende de muito investimento público e também privado em diversas áreas diferentes para que melhore o sinal, o alcance, mas o potencial é enorme, né? Eu vou começar falando que a gente sempre fala para quem nos procura e fala, pô, mas será que Gente, começa. Você precisa começar, experimentar e aprender. Isso é muito importante nesse processo. O Lupan foi muito assertivo, Rogério, quando ele fala um pouquinho dessa previsão que nós temos de crescimento, e ela é realmente muito real, porque a gente vê uma dificuldade muito grande, né, Lupan, com relação ao micro e pequeno empreendedor, o empresário da micro e pequena empresa, na questão do entendimento dessas ferramentas, né, de ter o entendimento correto de como utilizar essas ferramentas, e o receio, né, o mito de que eu preciso de muito, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma tecnologia que eu não sei manusear. E aí, quando a gente vê uma plataforma como a Yamp, a gente democratiza o acesso desse pessoal que tem essa dificuldade. E algo que me salta muito aos olhos é que nosso país, ele é muito, por ser extenso, a gente tem um nível de oportunidades muito grande se pensando no país. Nós estamos, obviamente, falando do estado de São Paulo, que pela capacidade, pelo nível de acesso à tecnologia, esses números já são interessantes de se analisar, mas nós temos aí alguns estados que estão engatinhando ainda na questão da internet, do comércio eletrônico, como o Nordeste, o Norte, né? Então a gente tem uma oportunidade enorme. Realmente esses números são verídicos, mas eu acredito, né, que a gente tem uma oportunidade de crescimento muito grande. O nosso papel enquanto Sebrae é facilitar esse entendimento, né, trazer esse acesso à informação e preparar cada vez mais esses pequenos empreendedores, aquele que passa por um processo de reformulação na sua vida, e isso a gente tem visto muito, né? A gente deixa de ter o empreendedorismo por oportunidade, e muito por conta da pandemia nós tivemos aí um crescimento novamente muito expansivo do empreendedorismo por necessidade. Então, o empreendedorismo por necessidade não é positivo, né? Ele não é preparado, ele não é planejado. O que a gente tem feito, e aí a Feira do Empreendedor, eu já aproveito para fazer o convite para quem vai estar com a gente na semana do dia 11 a 14, é de fato buscar essas informações como um grande parceiro como a Yamp, para poder realmente ter esse acesso, ter um maior conhecimento dessas ferramentas e entender que é fácil. Você foi muito feliz, né? Vamos começar. Tem que começar. Tem que começar. Tem um ponto, quando a gente começou a discutir sobre o podcast, algo me veio à mente, assim, que é muito importante. Os negócios que dão certo têm algo em comum. Quem dá certo conhece profundamente o produto que está vendendo, conhece profundamente o seu público, né, o consumidor, quem compra, e se debruça nisso para melhorar cada vez mais. Né? Eu acho que isso é realmente um caminho muito importante para ser seguido. Quando eu falo para começar, é que você precisa aprender. Você não vai criar o seu site hoje para gerar uma venda amanhã, ainda mais se você não investir nada. A gente não gosta de criar essa ilusão de falar, basta você colocar seu site no ar que você vai vender. Isso não é verdade. O que você precisa fazer é se dedicar e reservar ali pelo menos um pequeno investimento para investir em publicidade, em tráfego principalmente. E com o tempo você vai aprimorando a estrutura de sua loja, contratando um sistema, né, um software de gestão, contratando empresas de logística que podem ajudar você a ter melhores custos de envio e menor tempo de entrega para o seu consumidor. Então tem uma série de fatores. É muito importante começar para você se deparar com problemas. Sem problemas, você não vai conseguir enxergar o caminho a ser trilhado. Você não vai conseguir corrigir o problema e de fato ter sucesso, né? De fato conseguir
gerar lucros, né? Porque esse é o objetivo principal. A gente está falando um pouquinho do cenário e vocês citaram, os dois em suas falas, um pouco da pandemia, né? A gente viu realmente esse boom, a gente até estava falando um pouquinho antes, né, sobre o boom na época da pandemia, e muitos empresários, até no dia a dia, talvez em Araraquara, você tenha visto muito, que eles ainda são muito reticentes a largar o físico, né? Só que eles precisam entender que não precisa largar o físico, né? Dá para juntar os dois, né? Sim. Como que vocês instruem nesse sentido, Lucas, por exemplo? Olha, se a pessoa tem uma loja física, ela tem um histórico, né? Ela sabe, por exemplo, ela vende moda e acessórios. Ela sabe o que é tendência. Já é um grande passo, né? Ela pode experimentar vender esses produtos que ela tem em estoque para conhecer melhor sobre o público, para saber se as características de consumo locais são muito diferentes das que ela encontra online. Da mesma forma que eu disse antes, ela precisa experimentar, precisa dar o primeiro passo. O comércio eletrônico, ele é muito diferente do físico porque ele tem muito mais concorrência. Não é tão simples assim, né? A gente também não pode vender uma ilusão. Mas é muito importante aprender e conseguir... O comércio eletrônico, ele serve muito também para testar produtos, né? Então, eu tenho um determinado produto que eu consigo, em grande quantidade, para vender online com um bom preço. Vou testar esse produto e depois vou escalar, vou investir em tráfego com isso, em publicidade, para tentar vender mais. Então, é esse tipo de teste e de iniciativa que tem que ser tomada pelo lojista para que ele também aprenda e evolua nesse mercado. Esse caminho, né? Eu imagino que vocês têm muita dificuldade lá no dia a dia no escritório para explicar isso, né? Muita, e principalmente porque, assim, quando você tem o cliente na sua loja física, você está vendo ele, né? Você está vendo alguns comportamentos que na internet você não observa. Uhum. Então, assim, realmente existe essa dificuldade de fazer essa leitura correta de quem é o meu consumidor. Quem é o cliente que eu vou trabalhar e vou personificar ali na minha forma de trabalhar e vender, para eu poder ter um conhecimento melhor sobre ele e aí conseguir um resultado mais efetivo. Então, colocar na cabeça do pequeno que tem que ter esse planejamento, né? E que o comércio eletrônico é uma grande saída hoje, para quem realmente tem essa dificuldade de trazer o cliente para sua loja física. Nós falamos de Biting e nós vimos o trabalho, né? Você foi um grande parceiro conosco em muitos projetos do Sebrae ali no município, e nós vimos que na pandemia nós tivemos aí um acesso à internet muito grande. Sim. Muitos empreendedores, né, fizeram o seu nome ali durante a pandemia, mas muitos não tiveram essa oportunidade. E é com esses que não tiveram oportunidade ou que não tiveram um resultado satisfatório, pelo menos, que a gente começou a realmente trabalhar, porque a gente viu um caminho sem volta. Esses números, Rogério, que você nos apresentou aí da Bicom, eles são números que realmente nós entendemos que são reais e que quem não está atuante no comércio eletrônico, ele precisa para ontem correr contra o tempo para que ele possa realmente surfar essa onda antes que ele perca espaço, se já não perdeu, né, Lupan? Para quem já está. Eu costumo dizer que sempre há oportunidade. Você precisa mergulhar, identificar essas oportunidades, né, os nichos que não são tão bem atendidos no mercado, se aprofundar nisso, aprender com quem já está no mercado, aprender com quem tem a ensinar, né? Tem muitos cursos disponíveis para você aprender sobre o contexto do comércio eletrônico, as ferramentas que existem, e aí sim também, paralelamente a isso, ir se desenvolvendo e conhecendo cada vez mais o seu perfil de público e o seu produto. Porque senão você não consegue encaixar a oferta correta ali e também não vai ter sucesso. Muito bom. Pessoal, agora a gente vai entrar no intervalinho rapidinho, mas na volta a gente vai aprender, vocês principalmente vão aprender, todas as soluções que a Yamp tem para vocês e tudo que a gente vai apresentar na Feira do Empreendedor junto com a Yamp. A gente já volta. Tem gente que nasceu para empreender. Meu nome? Isabela Penteado.
Vem aí a FE24, a Feira do Empreendedor do Sebrae. Para quem já nasceu pra coisa, para quem quer começar e para quem quer alavancar o seu negócio. Anota aí, de 11 a 14 de outubro, no São Paulo Expo. Inscreva-se e venha criar conexões com tudo que sua empresa precisa. Meu nome? João. E eu também vou. Olá pessoal, voltamos com o segundo bloco do nosso videocast especial Sebrae São Paulo e Yamp. E agora vocês vão entender um pouco mais sobre a plataforma, conhecer os serviços que a Yamp tem para oferecer com o Lucas, que vai trazer todos os detalhes para você. Lucas, obrigado. Legal, pessoal. Antes de apresentar o que a gente faz, eu quero falar um pouquinho sobre a história da Yamp. A Yamp começou em 2011 como uma agência de marketing que atendia empresas que faziam sites institucionais, né? E ali em 2014 a gente atendeu o primeiro cliente de comércio eletrônico, tomamos gosto por isso e desenvolvemos a nossa própria plataforma. Naquela época, os clientes contratavam a Yamp para criar um site único para eles, exclusivo. Isso em Ibitinga mesmo? Em Ibitinga, começamos em Ibitinga. E foi uma empresa que era presencial, né? Era 100% presencial em 2011, que tinha 1 ou 2 colaboradores na época. Eu acho que só o Lucas, que é o outro, o Lucas, que é o CEO da empresa, que é o founder da empresa. E aí foi crescendo, foi trazendo novos colaboradores, até que aproximadamente ali em 2018, 2019... a gente começou a vender um outro produto que a gente chama de checkout transparente, que faz parte ali do processo de compra e de finalização do pedido. E isso ajudou a moldar um pouco as características do que eu vou falar para vocês daqui a pouco. A gente começou a perceber que a finalização de compra para o consumidor brasileiro, na grande parte dos sites que a gente via e de outras plataformas, tinha uma série do que a gente chama lá de fricções, né? De etapas não muito legais que interrompiam o processo do comprador e que fazia com que ele abandonasse, não finalizasse a compra. E aí a gente começou a observar isso com o tempo, começamos a melhorar o produto e esse checkout começou a ser bastante aderente para o mercado, para ser usado até em outras plataformas ou no que a gente chama de landing pages, que são páginas únicas de produto. Isso foi uma iniciativa de vocês com os clientes que vocês tinham à época ou algo que vocês identificaram, por exemplo, no mercado? Essa é uma história curiosa. Um cliente conversou com o Lucas, que é o CEO, e falou, cara, e se a gente fizesse isso? Porque eu tenho um problema aqui, eu uso o checkout de uma outra plataforma, a gente tem uma saída técnica para isso, para usar o checkout. O que você acha da gente testar? Testou. Bombou. Legal. O primeiro cliente falou para o segundo, para o terceiro, para o quinto, até que mais gente observou aquilo. E a Yamp começou, de fato, naquele momento, criou um produto escalável, que poderia ser usado por mais pessoas de uma forma mais fácil do que o que a gente fazia antes de ter que construir uma loja para cada cliente. Mais ou menos ali no entre final de 2019 e começo de 2020, a Yamp criou a sua loja virtual própria, escalável, onde o cliente pode entrar, o cliente, o lojista no caso,
e fazer toda a configuração. E é isso que eu vou falar para vocês agora um pouco, né? Vou apresentar para vocês entenderem e para você que está nos vendo ou ouvindo também. Então foi bem naquela transição da pandemia. Essa Foi... ferramenta aprofundada, já mais Sim. moldada, foi nesse processo. Sim, sim. A gente já tinha começado antes da pandemia, mas aí a gente foi acelerando, né, a melhoria do produto, que é o que a gente faz até hoje. Tá? Legal. Bom, como eu disse para vocês, a gente é uma plataforma completa, tanto para a loja virtual quanto para checkout transparente. E nós somos, com o checkout transparente exclusivamente, nós somos o líder, a empresa, a plataforma líder em vendas no Brasil. Hoje, os mercados que nós atendemos o mercado de dropshipping, que é um mercado que não precisa, os lojistas não precisam ter estoque para vender um produto. Pô, mas como assim não precisa ter estoque? A Yamp tem conexão com vários fornecedores, com milhões e milhões de produtos, com catálogos com milhões e milhões de produtos, em que você conecta a plataforma, você vai lá e coloca um crédito e consegue disponibilizar esses produtos na sua loja, né? Então, esse é o mercado de dropshipping. O mercado de dropshipping, ele faz com que o seu consumidor, né, o cara que está comprando na sua loja, compre. Automaticamente, esse pedido de compra vai para o fornecedor, que pode ser um fornecedor chinês ou um brasileiro, por exemplo, e esse fornecedor envia diretamente para o consumidor final. Objetivamente é isso. Tá? Bem em crescimento esse dropshipping, né, Lopan? Sim, o mercado de dropshipping, ele é uma oportunidade muito grande. Ele sofre um pouco com as oscilações, principalmente por conta das taxações recentes, né? As taxações das blusinhas. Mas a gente mesmo tem trabalhado ações para mostrar para esse lojista que existem alternativas. Por exemplo, se ele fizer dropshipping nacional, ele não vai sofrer com esse problema. Ele vai, né, de uma certa forma, vai fazer esse processo diretamente com um fornecedor que, por exemplo, fabrica jeans em Goiás, sei lá, estou dando um exemplo. Sim. E vai poder vender, despachar para o Brasil inteiro. E em Bitinga, por exemplo, nós temos fornecedores de dropshipping. Então, essa é uma boa alternativa. Em Bitinga é um polo de industrial de cama, mesa e banho. E a gente tem conexão com empresas que fazem essa ponte com os fornecedores. É a capital nacional do bordado, para quem não sabe, né? Vale reforçar o título, né? Exatamente. É muito conhecida. A plataforma, ela também é muito aderente para quem é fabricante. Então, nós temos grandes indústrias em Bitinga, em outras cidades, distribuídas em todo o Brasil, que fabricam e vendem seus próprios produtos através da plataforma da Yamp. Tem o que a gente chama também de DNVB, que DNVB nada mais é do que uma marca que nasceu na internet. É diferente daquilo que a gente falou no primeiro bloco, de uma marca que já tem uma loja física e que agora vai vender. Não, o DNVB é uma marca própria que nasceu online e que vende os produtos. Temos vários. Temos os varejistas, que são aqueles que compram e revendem produtos, prestadores de serviços, enfim, entre outros segmentos. Atendemos a diferentes perfis de público. Eu costumo dizer que a plataforma ela é adequada para quem vende milhões e ela é muito adequada para quem está começando. Por quê? Porque o nosso plano inicial, a gente não cobra mensalidade, diferentemente da grande maioria das plataformas. Então, você que está começando hoje, por exemplo, quer criar sua loja, você não vai pagar por isso. Você pode construir ela, deixar ela toda pronta com o visual que você espera, deixar toda a estrutura adequada e você só vende no plano básico, né? Você só paga nesse plano básico se você vender. Então, se você não vender, você não paga para a Yamp. Esse é um grande diferencial, né? Porque assim, no Sebrae nós recebemos muitos potenciais clientes, ou até mesmo clientes que sempre nos questionam. Mas essa ferramenta ela tem, eu vou precisar lá pagar um valor por mês? Então, assim, legal você trazer isso, porque isso, ao nosso olhar, é um grande diferencial, com certeza. Isso, e é uma coisa muito interessante, porque a gente entende que isso faz com que a plataforma seja muito aderente para quem está começando na internet. E quando eu disse de teste, quando eu falei do teste no primeiro bloco, eu estava pensando nisso também, porque você pode testar e você não vai pagar. Sim. Qual o problema de você construir, aprender um pouco sobre a plataforma, paralelamente a isso,
fazer um curso, aprender mais. Nós temos vários tutoriais também no nosso YouTube, em que você pode aprender como fazer a configuração da plataforma, tanto do checkout quanto da loja. Então, esse é o processo realmente, é um namoro, vamos dizer assim. A página do YouTube é fácil, se quiser falar? Sim, dentro da yamp.com.br, no rodapé você vai encontrar todas as redes sociais. Boa, porque Muito muita mais gente fácil. às vezes se interessa tal, mas precisa de alguém que pegue na mão. Então ter esse vídeo tutorial Você vai fundamental. procurar no YouTube Yamp E-Commerce, é YA, como eu coloquei no começo, YAMPI E-Commerce. Você vai encontrar todos esses tutoriais ou você acessa yamp.com.br, yampi.com.br e lá no rodapé você vai encontrar todas as redes sociais. Muito bom. Bom, basicamente é isso. Até hoje, desde 2011, a gente tem uma base de 850 mil clientes, para vocês terem uma ideia. São alguns que a gente chama dos big numbers, né, para vocês entenderem o quanto que a plataforma é aderente. A gente gerou mais de 30 milhões de pedidos com os nossos clientes nos últimos 12 meses. Transacionamos aproximadamente 6 bilhões de reais nesse período também. E hoje, segundo o BuildWith, a Yamp é a plataforma brasileira com o maior número de operações no Brasil. Tá? Ela está atrás de outras plataformas que não são nacionais. No ranking ela está na terceira posição, mas ela é a nacional líder em vendas no Brasil. Por que é importante eu falar sobre isso da nacional? Porque muitas vezes, se você contratar uma plataforma gringa, você não vai ter o suporte que você precisa. E para você que está começando, o suporte é essencial. Não adianta você criar a plataforma e falar, pô, agora eu vou fazer sozinho. Vai chegar um momento que você vai ter dificuldade. E essa é uma super dica que eu dou para quem está começando. Foque em plataformas que vão te ajudar. Foque em plataformas que vão te ajudar. A gente tem uma avaliação muito positiva do nosso suporte. A gente está sempre disposto a atender quem está começando, a instruir, falar, ó, esse vídeo vai te ensinar um pouco melhor como fazer isso. Então, falando diretamente para você que está começando na internet ou que já tem uma loja e que quer começar a vender, é extremamente positiva essa dica, tá? Se alguém me perguntar, pô, qual que é o diferencial da Yamp? Eu falei agora há pouco, a gente construiu o checkout transparente pensando em corrigir problemas que nós, como consumidores, identificávamos em outras plataformas. Eu vou comprar um tênis, eu passava por isso, né? Eu vou comprar um tênis, e aí na hora de eu finalizar a compra, a hora que eu clico no cartão, ele me abre uma outra página em que aparece o logo, sei lá, de um banco X, do meu banco X. Aí ele sai daquele ambiente, vai para outro ambiente. Muitas vezes eu abandonei o carrinho, porque eu desconfiava. Eu falava, pô, mas como assim está direcionando para o meu banco? Naquela época a gente tinha pouco conhecimento, pouca segurança cibernética comparado com o que a gente tem hoje em dia, sei lá, 10, 12 anos atrás. Eu falava, pô, não vou fazer isso. Eu vou ser, né, passado para trás, sim, né? Sim. Então, a gente começou a entender um pouco sobre isso e começamos a desenvolver uma infraestrutura para que aquele checkout, aquele ambiente em que o consumidor está finalizando a compra, oferecer segurança para ele, né? E paralelamente a isso, a gente criou uma série de outros recursos que ajudam ao lojista a faturar mais, a aumentar seu ticket médio, entre outros recursos. Aqui, a gente tem aqui alguns nomes que podem fugir um pouco do conhecimento do público, mas que são interessantes a gente falar. O Order Bump e o Upsell nada mais do que, por exemplo, você está comprando um sapato, porque o seu tá velho, você precisa comprar um novo sapato. Você colocou o sapato lá para fazer a finalização de compra. E aí, o lojista, muito esperto, ele configurou dentro da Yamp um recurso, que é um desses dois, o Order Bump ou Upsell, para falar assim, toda vez que alguém comprar um sapato, eu vou oferecer uma meia para ele comprar. Ó, Rogério, você quer comprar esse sapato mais essa meia por um desconto de, sei lá, no pacote de 5%? Beleza?
O que isso faz? Faz com que o lojista aumente o seu faturamento e o ticket médio. Então é um recurso pensado para o lojista vender mais. Muito bom. Além disso, a gente tem outros recursos, como por exemplo a retentativa transparente. Hoje numa loja, quando você faz a configuração dela, você coloca lá uma maquininha de cartão, como a que você tem na sua loja física. Essa maquininha de cartão, óbvio, é diferente da maquininha física, mas é como se fosse isso. Então você coloca lá a sua maquininha de uma marca X que você conhece, que você tem na sua loja. E cada uma dessas maquininhas, dessas empresas que fazem o processamento de compra, elas têm critérios diferentes de aprovação. Então vamos imaginar que a sua loja tem a maquininha A que não aprovou. Eu passei por isso porque eu já fui lojista. O que eu fazia para recuperar a compra? Eu falava assim, ó, você pode tentar... Eu ligava para o cliente e falava assim, ó, você pode tentar comprar de novo, né? E aí, muitas vezes, o cara desconfiava. Falei, como que você está ligando para mim? A retentativa transparente é um processo transparente e automático em que o consumidor ele não sabe que a gente está fazendo tentativa na maquininha A, na B, na C, até que a gente consiga a aprovação. É claro que, em muitos casos... não vai passar em nenhuma delas por critérios de aprovação. Mas muitas vezes a gente consegue fazer com que o lojista de fato faça a venda. A gente recuperou quase 30 milhões de reais com a retentativa, para vocês terem uma ideia, desde quando a gente implementou esse recurso. A recompra é quando você, por exemplo, eu vou comprar no site do Luiz. E o Luiz... quer entrar de novo na minha loja, só que ele quer ficar digitando lá o nome, o e-mail. Pô, é muito chato você fazer isso. Basta com a recompra ele digitar o e-mail dele, ele vai receber um SMS com um código de segurança, ele vai digitar esse código de segurança e ele já vai ter ali armazenadas as informações, de forma também muito segura, tanto para o comprador quanto para o lojista. Muito bom. Sensacional. Para você... Já caí muito, viu, naquela order bump. Ah, é? Nossa, já caí muito. Maravilhoso, maravilhoso. Order bump e upsell, o que muda é a etapa em que ele vai ser... onde que ele vai aparecer para o consumidor, né? Tem etapa no carrinho, tem etapa depois da finalização da compra, tem etapa que ele recebe no e-mail. Ah, você terminou, tem mais uma opção aqui para você comprar. Então tem várias etapas que o lojista pode configurar. Muito bom. Para o lojista é extremamente fácil de personalizar. Então, além de ser uma plataforma que é muito focada na conversão, é uma plataforma que oferece muita simplicidade de configuração para quem vende e para quem compra. Então, a gente tem vários recursos ali para o lojista que está configurando a loja de drag and drop, né? Então, eu vou pegar essa imagem, vou arrastar lá dentro e o meu banner vai carregar. Então, a gente tem muitos recursos como este que facilitam muito a vida também de quem tem pouca experiência, né? Ou que já... Até mesmo para quem tem experiência, é muito fácil, é muito mais intuitivo, né? O nosso foco é em mobile. Hoje a gente sabe que as vendas pelo celular, principalmente pelo celular, é muito grande. Só que a gente tem esse foco desde sempre, desde quando o número de vendas ainda era exorbitantemente maior pelo computador, pelo PC, pelo notebook. E o consumidor, o lojista que faz a configuração da loja para o PC, ele tem que fazer pequenas modificações para que ela seja aderente também para o mobile. Então eu vou subir um banner para o computador, um banner para mobile e a plataforma faz toda essa configuração para que a hora que você, consumidor, estiver navegando, consiga enxergar e ver aquilo com clareza, né, com simplicidade. Cara, fundamental. Eu ontem fiz uma compra online e eu sou uma pessoa que dificilmente compro pelo celular. Por quê? Porque normalmente os portais, os aplicativos não são transparentes, aderentes assim. Tendo essa confiança que o negócio tá fluindo direitinho, muito bem explicadinho, é muito melhor, gente. É Sem muito dúvida. melhor. E eu acabei comprando dessa forma. Exatamente. Dessa forma. O que a gente vê de muito problema, às vezes, que gera desconfiança também, a gente fala, né? Tipo, você está olhando pelo mobile, você tem que arrastar para o lado, ampliar, diminuir para você conseguir ver. Às vezes você diminui, você não consegue ler o que está escrito.
É esse tipo de coisa que também gera desconfiança no consumidor. E o nosso foco em mobile contribui para que o lojista também consiga ser mais efetivo ali nas vendas que ele faz. É isso. Sensacional. Ah, bom, dá para reforçar aqui os canais. Exatamente. Yamp.com.br, o @somosiamp é para TikTok, Facebook, Instagram. E o /Yamp E-Commerce é no YouTube. Muito bom, muito bom. Eu queria apenas que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre essa questão da atuação da Yamp hoje. Vocês têm alguns segmentos que se destacam, né? Porque a gente sabe que o varejo, de uma forma geral, né? Principalmente para quem trabalha com calçado, com peças de vestuário, de uma forma geral, a gente entende que esse é um segmento que tem crescido muito, né? Na questão do comércio eletrônico. Conta pra gente um pouquinho como que é a atuação da Yamp hoje com relação a esses segmentos de atuação. Legal. Como eu disse anteriormente, os exemplos que eu dei lá no começo são os principais que a gente atende, né? Mercado de dropshipping, DNVBs, né, que são marcas próprias, fabricantes. Não existe um segmento em que haja mais aderência hoje, né? A gente é uma plataforma realmente ampla para atender a todos eles. O que a gente tem buscado fazer, eu, como sou do time de parcerias, eu acho que fica fácil eu defender isso para você. O que a gente tem buscado fazer é identificar ali os nichos que estão dentro da Yamp, que precisam de determinadas soluções, e melhorar os apps disponíveis na plataforma. Os aplicativos que são parceiros que estão conectados à Yamp para melhorar os resultados deles. Então, vou falar hipoteticamente aqui de dropshipping. A gente teve um problema recente com as taxações das blusinhas, como eu disse para vocês. Qual que é o nosso papel enquanto time de parcerias? Buscar alternativas para que esses lojistas consigam mitigar o problema. Sim. Então, qual que foi a nossa busca? Buscar fornecedores de dropshipping nacional, para ele driblar esse problema, fornecedores para que ele possa importar o produto e revender, entre outras soluções. A gente também está buscando melhorar muito o segmento ali de moda e acessórios. Ótimo. Trazendo aplicativos parceiros para lives, aplicativos para poder ajudar o consumidor ali a identificar mais facilmente a medida do produto que ele precisa comprar. Então, qual que é o tamanho da minha camiseta, né? Qual é o tamanho da minha calça? Então, a gente tem buscado aprimorar isso cada vez mais para fortalecer a Yamp para esses mercados de forma específica. Mas hoje eu considero que seja uma plataforma aí, bem democrática. Bem democrática, exatamente. E democrática também no sentido de atuação país todo. Sim, a gente atende em todo o país. É claro que há algumas regiões em que a gente tem mais clientes, mas a gente atende todos os estados do Brasil, nós temos clientes. Sensacional. Show de bola. Eu acho que é uma ferramenta muito aderente, né, ao perfil de público que nós temos. A gente já faz alguns trabalhos em parceria, né? Sim. E serve de alerta para quem está nos assistindo que de fato é possível, né? Então eu consigo iniciar esse meu projeto, eu não posso mais deixar de lado essa possibilidade, né? essa condição de poder realmente ofertar algo para alguém através de uma ferramenta tão acessível, né, em termos de uso e que te dá condições para realmente poder falar, poxa, estou no comércio eletrônico finalmente. Então, eu acho que isso é essencial. Estão no caminho certo e eu gostaria de destacar algo muito positivo em termos de quem está nos assistindo, o empreendedor, né, Rogério? Essas melhorias que eles fizeram, com certeza, foram pautadas em ouvir a dor do consumidor. É isso. Né? E a gente fala muito disso no dia a dia e fica aí um bom case aqui. Nós temos o founder, né, como você citou, o Lucas, é um empreteco. Então, verdade, ele é um empreteco. Em Bitinga. Exatamente. Verdade. Então, fica aí a dica para quem realmente quer melhorar o seu comportamento empreendedor. Mas, de fato, para quem está no mercado dos negócios, a importância de você, de fato, ouvir a dor do teu consumidor. Só puxar um pouquinho a sardinha do Empretec. Eu conheço o Lucas há muito tempo, desde 2011, pelo menos.
E a virada de chave que ele teve depois do Empretec foi incrível. Foi incrível mesmo. Muda a vida, né? Muda a vida. Sim. Eu lembro dele conversando comigo sobre isso, assim, foi incrível. Temos um entusiasta do Empretec, né? O Empretec realmente, até agora, um pouquinho antes de a gente começar a gravar aqui, eu estava conversando com 2 clientes também que fizeram o Empretec para um material que a gente está divulgando em uma outra região. E é incrível o brilho nos olhos que eles falam, que eles, sabe, se emociona. Então eu não duvido. A Yamp hoje, né, essa potência que é muito por conta do comportamento que mudou do fundador Sem de dúvida. vocês, porque realmente é fundamental. A gente tem... A nossa regra básica dentro da Yamp é o cliente no centro da tomada de qualquer decisão. Às vezes, alguns departamentos têm um pouco de dificuldade de entender isso. Nosso próprio departamento, né? Parcerias não atende o cliente diretamente. Mas a gente começa a observar o que será que eu tenho que fazer com esse parceiro para que eu atenda às necessidades do cliente, coloque ele em primeiro lugar. Né? Muitas vezes a gente precisa modificar ali algumas ideias iniciais que nós tínhamos para realmente atendê-lo da melhor forma possível. E é o que a gente tem feito em todos os departamentos da Yamp. Muito bom, muito bom. Pessoal, agora a gente vai entrar em mais um intervalinho bem rápido e vamos para o terceiro bloco que nós trouxemos aqui as principais dores de vocês no dia a dia para o Lucas e para o Luiz conversarem e trazer essas soluções para vocês, tá? Então, fiquem com a gente já volta. Tem gente que nasceu para empreender. Meu nome? Isabela Penteado. Vem aí a FE24, a Feira do Empreendedor do Sebrae. Para quem já nasceu para coisa, para quem quer começar e para quem quer alavancar o seu negócio. Anota aí, de 11 a 14 de outubro, no São Paulo Expo. Inscreva-se e venha criar conexões com tudo que sua empresa precisa. Meu nome? João. E eu também vou. Bem, pessoal, voltamos para o nosso terceiro bloco do nosso videocast especial Sebrae São Paulo e Yamp. E agora a gente vai tirar muitas dúvidas de vocês. O Luiz Felipe e o Lucas trouxeram diversas respostas, soluções para problemas diários que vocês têm. Então, agora é a hora. Peguem o caderninho aí, anotem, que agora vem muita coisa boa para vocês. O primeiro ponto eu queria tocar com vocês, tá? Eu pedi pro Lucas começar em relação à transformação digital, né? A gente vê que ela tá aí, não tem jeito, mas a gente queria entender, até para trocar em miúdos com quem está assistindo a gente, como que a transformação digital impacta diretamente no desenvolvimento dos negócios. Legal. Para te responder essa pergunta, eu vou puxar um gancho, um histórico. Eu falei para vocês que eu já fui lojista, em 2011, mais ou menos. E como a gente fala no interior, naquela época era só mato, né? Não tinha nada. A gente tinha que contratar plataformas, desenvolvedores para poder desenvolver seu site. Você não tinha autonomia para criar sua própria loja como existe hoje, né? O RP, que é o software de gestão, a gente não tinha a mínima ideia de como integrar, então a gente tinha muitas dificuldades. Então, a transformação digital, ela possibilitou que outras empresas digitais estivessem atentas às necessidades desses lojistas, né? Então, hoje a gente vê aplicativo que existem, que estão integrados com a Yamp,
que fazem diferentes funções, né? Então, a gente tem aplicativo ali de gestão, como eu já disse. Tem aplicativo que ajuda na gestão de marketing, para entender exatamente o que o seu consumidor está buscando ali na sua plataforma, o que ele está comprando, para que você depois consiga oferecer para ele exatamente aquilo que ele está esperando, né? A gente tem plataformas que você pode criar imagens digitais para o seu produto se você não tem condição de produzir. Então, isso facilita muito a vida do lojista, do consumidor. Então, isso, consequentemente, faz com que o lojista perca menos tempo, tenha mais tempo para focar naquilo que importa, de fato, né, que é conhecer profundamente o consumidor, conhecer profundamente o mercado, para que ele tenha sucesso. E, consequentemente, ele pode ter muito mais saúde financeira do seu negócio se aproveitando disso. E você, no dia a dia, no atendimento do Sebrae, você consegue transmitir isso lá para os clientes? Eles já estão entendendo isso melhor? Olha, a gente falou isso no bloco 2, nós temos aí diferentes perfis de público, né, dentro do Sebrae. Então, a gente tem aquele que tem um conhecimento muito mais aprofundado, né, quando a gente fala de comércio eletrônico, de digital propriamente dito, mas nós temos ainda uma parcela muito grande, se a gente trouxer aqui os microempreendedores individuais, que são aqueles que acabam sozinhos, cuidando da gestão de uma forma geral, eles ainda têm essa falta de conhecimento muito notório, né? Então, tudo que o Lupan trouxe aqui nessa questão da transformação digital é fundamental. Então, assim, esse planejamento para que ele comece a entender um pouquinho mais sobre essas ferramentas. Porque, assim, não adianta nada aquilo que a gente falou no bloco 1, né? Vamos começar. Se ele não tiver esse preparo técnico, esse conhecimento pelo menos básico da ferramenta, né? E aí a gente está falando de IAMP, mas podemos falar de presença digital aqui, Instagram, enfim, Facebook, enfim. Se ele não tiver esse conhecimento básico, Rogério, ele infelizmente vai travar. Essa é a grande questão. Então, assim, esse preparo técnico é fundamental. E o planejamento, né? Se ele não planejar tudo isso, se ele não reservar, eu falo sempre isso, né? Se ele não reservar um tempo dele para poder estar ali nessas ferramentas, estudando um pouco mais, conhecendo o consumidor, como a gente falou bastante aqui hoje, ele infelizmente vai ficar sempre no achismo, né? E ele não vai conseguir avançar dentro do que ele pode, dentro do que ele deve, e está aí um potencial gigantesco na mão para ele poder alcançar um mercado que nem ele imagina. Então vocês acham, por exemplo, que o principal desafio, quem está assistindo a gente hoje tem no dia a dia, é o planejamento, a falta de planejamento, por exemplo? Para os micro e pequenos, na realidade, Sebrae, sim. Né? Porque a falta de planejamento ela vai acarretar em diversos outros problemas, seja ele de marketing e venda, seja ele financeiro. Ele não sabe precificar o direito do produto dele, como é que ele vai colocar, né, em plataformas para se vender? Ele vai perder dinheiro, ele pode perder dinheiro. Então, a falta do planejamento hoje ainda é um grande dificultador para os pequenos negócios. Você entende da mesma forma? Concordo plenamente. O que a gente vê é muitas empresas começando e não se mantendo, né? E é muito importante se aprofundar em conhecimento, cada vez mais, em qualquer negócio. E como que o marketing digital pode auxiliar nesse sentido? Olha, eu entendo que quem está começando precisa também conhecer um pouco sobre marketing. Uhum. Mas o que passa pelo marketing? O primeiro ponto é você entender o seu consumidor profundamente. Sim. Esse é o primeiro passo. Porque a partir disso você vai saber em quais meios ele trafega. Então, se ele está na rede social, se ele está no Google, se ele está, seja qual for, se ele está no TikTok, né? Então, o primeiro passo é você entender os canais, os meios onde ele está e começar a criar anúncios de impacto que falem a mesma língua que ele. Você gosta de um time X, eu vou falar do time Y para você? Pô, é sacanagem, não dá. O cara vai falar, não vou comprar dessa loja. Está me oferecendo um produto errado. Então, entender profundamente o consumidor é o primeiro passo para fazer as melhores ações de marketing ali. É isso, né, Luiz? Quando a gente fala de marketing digital, normalmente as pessoas pensam assim, lá vou eu ter que gastar dinheiro, né?
Como que é isso no dia a dia? Até quem tem pouco dinheiro consegue trabalhar bem com marketing digital. Marketing digital é o marketing no digital. É. Então, assim, se eu não faço esse trabalho básico do marketing no dia a dia, eu acabo aplicando ele de forma errada no formato digital. Então, esse planejamento que a gente falou e esse olhar profundo para o consumidor é essencial. E desmistificar um pouquinho, Rogério, que essa necessidade de investimento é um entrave para esse pequeno empreendedor. Não é. Né? Dentro de uma forma planejada, dentro de uma forma gradual, é capaz, é possível que a gente consiga resultados muito bons. Né? Então, assim, nós vimos um exemplo de uma empresa de Ibitinga hoje que vem avançando ao longo do tempo, conhecendo realmente a dor desse cliente e do seu mercado. Sim. Então, o conhecimento que nós trouxemos hoje nesse nosso videocast é essencial para não só como ferramenta, mas como modelo de negócio propriamente dito, para você entender as etapas cruciais. E não é diferente no marketing digital. Marketing digital é apenas mais uma das importantes ferramentas que a gente tem dentro desse impactante mundo do empreendedorismo. E aí a gente está falando, a pessoa foi lá, criou a sua plataforma com a Yamp, fez o planejamento com o Sebrae, vendeu, aí chega, olha um monte de número lá, não entende nada, cara. E aí vem o ponto, como que mensura esses resultados, né? Você acabou de falar, às vezes tem bons resultados, mas e aí, será que são bons mesmo, né? Como que é possível mensurar esses resultados, Luiz? Monitoramento. Quando a gente fala muito disso no Empretec, olha nós de novo falando do Empretec aqui, mas o Empretec nos ensina a criar metas, né? Metas e objetivos. Quando a gente não sabe para onde a gente quer chegar, qualquer coisa tá bom. Né? Então, eu preciso metrificar aquilo e aí usar uma ferramenta tão aderente à realidade dos pequenos negócios pode ajudar muito. E aí, dentro do Sebrae, a gente consegue auxiliar esse pequeno empreendedor. Mais uma vez, eu puxo o gancho para a nossa Feira do Empreendedor, que está chegando, né? Porque ali a gente vai ter, vai dar esta condição mais facilitada dentro de um ambiente conjunto, para que esse empreendedor entenda essa importância do monitoramento de fato daquilo que eu quero alcançar. Então, criar alguns indicadores, aqui a gente não vai falar de alguns termos mais complexos, né, Lupan? Mas criar indicadores mínimos para que eu consiga entender se eu estou tendo evolução ou não. Como por exemplo, ticket médio. Quanto em média eu vendo hoje dentro da minha empresa? Eu tenho acompanhado esse fator? Faturamento, a gente fala muito de ROI, né? Sim. Retorno sobre investimento, que é bacana também. CAC, que é o custo de aquisição, a taxa de conversão. Exato. É muito importante aprender sobre as métricas do comércio eletrônico também. Dentro da plataforma, a pessoa consegue visualizar bem? Sim, a gente tem um painel de controle ali onde o cliente configura a loja, que ele tem várias informações sobre ticket médio, número de vendas, o volume de vendas atingido naquele determinado período. Então, isso ajuda muito ao lojista no processo ali de controle financeiro, entre outras informações. É claro que a gente, por exemplo, quando ele vai investir em tráfego, para ele saber o custo por aquisição, ele tem que conhecer um pouco melhor sobre as ferramentas, né, de mídia que ele está utilizando para fazer essa configuração, para poder controlar isso. Uhum. O tanto que eu estou investindo, quanto que eu estou gastando para que aquele cliente faça a compra. Isso é o custo por aquisição, né, de um modo geral. A taxa de conversão eu tenho 1.000 visitas. Quantas vendas eu gero com 1.000 visitas no meu site? Então, ele precisa entender um pouco melhor sobre isso e precisa entender a média aceitável para que ele consiga ter sucesso e identificar que ele está tendo saúde financeira. Você citou alguns pontos aqui, tanto nesse bloco quanto no anterior, que eu interpreto de forma muito positiva como cliente. São formas que a Yamp tem na plataforma de fidelizar a gente como cliente. Você falou, por exemplo, do upsell e do outro termo que eu esqueci. Order bump. Order bump, que a gente consegue fazer uma compra casada ali, né, tal. Isso beneficia muito bem o lojista, mas também auxilia nós, consumidores, com algo que você às vezes tinha esquecido ou vê que é uma boa oportunidade. A gente falou também da questão do mobile, onde a experiência da jornada do cliente ali fica muito melhor, né? E eu queria justamente que você entrasse nesse ponto agora,
para a gente falar um pouquinho sobre experiência do cliente e fidelização, sabe? Porque o produto em si, você acaba comprando em vários lugares se você quiser. Mas o site, a plataforma, se você se familiariza com aquele ambiente, é meio caminho andado no meu ponto de vista. Sim. Então eu queria entender de vocês, da Yamp, como que vocês trabalham nesse sentido, para oferecer uma experiência do cliente para os lojistas que vão ser clientes da Yamp, para que eles consigam vender cada vez mais. Legal. É muito importante que o lojista, o cara que está fazendo a configuração, ele entenda os recursos que a plataforma oferece para ele poder colocar ali as opções de medida que ele vende, né, as opções de cor que ele tem para aquele determinado produto. Quando a gente fala de personalização, é o consumidor conseguir identificar exatamente o produto que ele está buscando, na medida que ele está buscando, na cor que ele está buscando. Porque isso também pode gerar dispersão se ele não encontrar. Né? E a Yamp oferece alguns recursos que podem facilitar a vida desse lojista que está fazendo a configuração. Isso é extremamente importante. Eu costumo dar o exemplo da importância disso, né? Eu gosto muito de café. E eu tenho cada vez mais lido sobre isso e buscado informações. Então eu já encontrei ali o meu café preferido, que é um café mais clarinho, né? E eu descobri que isso é torra média, sei lá exatamente o nome como que chama. Toda vez que eu vou comprar num site que eu não encontro essa informação, ou eu não encontro essa opção de comprar a torra média, eu disperso, eu vou para outro site, né? Então a personalização é você oferecer opções ali diversas, de repente do mesmo produto, para que o consumidor compre, para que ele de fato perceba, mesmo que inconscientemente, que você está se preocupando com ele. Né? Isso tem muito a ver, a fidelização de marca ela tem um pouco de relação com isso também. A gente sempre fala, pô, eu comprei naquela loja, nossa, que legal aquele atendimento. Muitas vezes a gente não sabe por quê. Mas é porque ela dá muitas opções para que você encontre exatamente aquilo que você está buscando. Eu acho que esse é o grande segredo. O cliente se sente confortável do ambiente, né? Sim, exatamente. Eu brinco que às vezes eu não gosto muito daqueles portais quando você entra. E agora parou isso, tá? Não vejo mais com tanta frequência. Pipoca aquele, posso te ajudar? Parece que eu tô entrando na loja física. Eu tô indo comprar um calçado lá, eu nem cheguei direito ainda, a pessoa chega lá. Pra mim é a mesma coisa. Então, isso acabou. A gente é totalmente contra isso na Yamp. Aí, tá vendo que legal? Muitos clientes pedem para colocar, eu queria colocar o botão de WhatsApp no carrinho, na finalização de compra. Não, porque isso gera dispersão. Isso. Se o consumidor vê o botão do WhatsApp, ele pode clicar ali e dispersar. Eu vou comprar por ali, porque pode ser mais fácil, por exemplo. Não pode. Aí vai abrir uma aba. Exatamente. E aí não sei o quê. Ou vai abrir o WhatsApp lá na hora no celular e ver que a vizinha tá chamando aqui. E já foi. Exatamente. Já foi. Não pode. Não pode. Muito bom. Essa parte da jornada do cliente é muito importante, né, Luiz? A gente sempre fala disso, né? Sensacional, sensacional. E é o que faz com que a tua marca se diferencie das outras. Nós temos aí diversas plataformas, nós temos um mercado com uma concorrência absurda hoje, cada vez mais isso vai acontecer. Então, focar nessa experiência de compra, nessa fidelização através de inúmeras ferramentas que nós falamos hoje, né? Que auxiliam e facilitam esse empreendedor ou esse cliente na hora que ele está no carrinho, em que ele consegue lá ser estimulado a de repente comprar alguma coisa a mais do que ele foi se planejar para isso. E depois, dentro de todo esse processo, né, através da finalização dentro desse carrinho, a gente conseguir realmente ter uma experiência completa. O que o consumidor hoje procura é uma experiência completa. Se hoje nós falharmos em alguma das etapas dentro desse processo, nós abrimos espaço para ele procurar uma outra opção. E é o que a gente não pode hoje. Nós precisamos, para quem não está nos assistindo aqui, entenda que essa jornada de compra hoje ela precisa ser completa para que você crie vínculo com a marca. Quando eu crio vínculo com a marca, normalmente aquele ticket médio que a gente tinha antigamente, ele tende a subir, ele vai ter a recompra, ele vai ter uma indicação para um amigo, para um familiar, e tudo flui mais naturalmente, né, Rogério e Lupan? Então, trabalhar essa jornada, como a gente falou bastante durante essa nossa conversa, é fundamental para o sucesso. Muito bom. E pensando nesse todo, né? Seria muito interessante, Lupan, se você trouxesse para a gente aqui um passo a passo. Quem está assistindo a gente agora,
que, pô, gostei da Yamp, peguei todas as dicas de vocês e eu quero ter a minha plataforma digital. O que ela tem que fazer? Primeira coisa. Antes de ter a plataforma, eu acho que você precisa se perguntar. Você sabe o que você quer vender? Você sabe o que você tem aptidão para defender com unhas e dentes? Sabe? Não adianta você vender uma caneta se você não entende sobre ela, né? Você precisa conhecer profundamente aquele produto. Consequentemente, você precisa conhecer o seu consumidor e o mercado, saber quem são os concorrentes desse mercado, conhecer as brechas que esse concorrente deixa, né? Então, pode ser que tenha um nicho específico ali que não é bem atendido, né? Então, eu quero comprar o café só com torra média, como eu dei exemplo aqui. Não tem ninguém que oferece isso. Pô, isso é uma oportunidade para você oferecer. Então, você precisa primeiro entender isso e procurar um caminho para se diferenciar. Vender a mesma coisa na internet com a quantidade de concorrentes que existe hoje vai ser difícil. Você vai ter que investir muito mais em tráfego, né, em mídia paga, ali, em publicidade, para você conseguir ter sucesso. Então, eu acho que esses são os 3 primeiros passos ali. Depois disso, quando você começar a gerar consciência, começar a ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, eu convido você a visitar a Yamp. Pode visitar até antes, tá? Por favor. Porque você vai tomando conhecimento da plataforma também. Mas ali no yamp.com.br, você vai conhecer um pouco mais sobre a plataforma, os recursos que a gente tem, as funcionalidades, né? Então, já cria conta agora no yamp.com.br. Como eu disse no bloco anterior, você não paga por isso e quando você vender, o nosso plano inicial, ele cobra 2,5% sobre o que você vender. Então, se você vender ali R$100, você vai pagar R$2,50, que seriam uns 2,5% sobre o valor que você vendeu. Se você não vender, você não vai pagar nada. É claro que eu não quero isso, né? Mas a plataforma vai ficar lá e a gente não vai te cobrar por isso. Quero que você venda, quero que você aprenda. Vou lembrar de novo o que eu já tinha falado. Lá no rodapé do site tem as nossas redes sociais, principalmente do YouTube, onde você encontra ali uma série de playlists que te ajudam a entender um pouco mais sobre a ferramenta, sobre a configuração. A gente tem webinars, a gente tem um projeto que a gente chama de Yamp Academy, que fala também um pouco sobre mídia paga, para você que não tem tanto conhecimento, entre outros assuntos, tá? Então, te convido. E se você ainda quiser conhecer um pouco mais sobre a ferramenta, a gente vai estar na Feira do Empreendedor do dia 11 a 14 de outubro agora, aqui em São Paulo, no São Paulo Expo. Então, eu vou estar lá, junto com os outros que a gente chama de outros Yampers, né, os outros colaboradores da Yamp. A gente vai estar no stand 27, que fica bem ao lado ali do estúdio do Sebrae. Do estúdio, da sala de imprensa, tudo igualzinho. A gente vai se ver de novo lá e eu convido você para nos visitar, porque a gente vai estar fazendo ali distribuição de brindes, vai fazer também a demonstração do produto, que é muito importante para você que quer tomar conhecimento, o primeiro conhecimento ali da ferramenta. Então, tenho certeza que vai ser muito interessante nos visitar e estreitar esse relacionamento, né? Que é muito importante também. E é legal lá na feira, né, Felipe? Porque quem chega lá na feira, por exemplo, sem ideia nenhuma, ou com algum resquício aqui, uma lâmpada querendo acender, passa no atendimento do Sebrae. Passou no atendimento do Sebrae, você vai ter os seus insights definitivos. Aí a gente vai direcionar vocês dentro do evento, para vocês irem nas nossas arenas, em outros espaços, inclusive na Yamp. Porque às vezes a solução de vocês está lá. Então, passa na feira, não deixem de ir na Feira do Empreendedor, de 11 a 14 de outubro, das 10 da manhã às 8 da noite, no São Paulo Expo, beleza? A gente tem, inclusive, transporte de 2 estações de metrô, tá? Quem for de transporte público, na estação Santos Imigrantes e na São Judas, né? A linha azul. E na São Judas também, a gente tem vans saindo de lá, vai sair de hora em hora, até menos, eu acho que de 15 em 15 minutos. Então, sempre tem van ali, levando para o São Paulo Expo, tá? Então é isso, meu povo. Queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês. Vou começar com você, por favor, Lucas. Quero agradecer primeiro o convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje representando a Yamp, que é uma empresa que eu tenho muito orgulho de trabalhar, que eu vi nascer e crescer. E eu quero
que você entre no nosso site, crie a conta, entre em contato com o nosso suporte, tire todas as dúvidas que você tiver. Nosso suporte 100% nacional ali, tirando dúvidas, colocando para você, trilhando os caminhos ali para você seguir e conseguir ter sucesso na internet, tá, gente? Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê lá na Feira do Empreendedor. Muito obrigado, Lupan. Felipe, por favor. Bom demais estar com você novamente, Rogério. Sempre um prazer. Sempre um privilégio, Lupan, de longas datas aí que a gente faz parcerias, estar aqui falando um pouquinho mais sobre IAMP e as dificuldades no comércio eletrônico, para mim, foi muito positivo e que a gente possa, com esse nosso videocast, levar a informação, mas que as pessoas se sintam estimuladas a estarem conosco na Feira do Empreendedor, né? Mais uma vez, reforço o convite aqui, está chegando. E ali você, com certeza, vai sair, vai estar com essa lâmpada que o Rogério comentou, muito bem formatada para poder começar um novo negócio ou aperfeiçoar aquilo que você já tem. Contamos muito com vocês, né? Com toda essa nossa parceria e agradecer mais uma vez por levarem um conhecimento tão vasto e levarem a democratização como uma ferramenta tão positiva para os nossos pequenos negócios. Meu muito obrigado a todos que nos assistiram. Sensacional, pessoal. Então, obrigado pela audiência de vocês. Lembrando, Feira do Empreendedor, de 11 a 14 de outubro. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também o link da Feira do Empreendedor com todas as informações do evento, horários, endereço, inclusive a questão do transporte público também vai estar lá no site. A gente vai deixar também todas as redes da IAMP aqui embaixo, tá? E também aquela pesquisa do e-commerce que a gente falou lá no começo, a gente vai deixar os links aqui para vocês. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.